diferente. As coisas são espirituais, amados. O homem pode fazer planos. O homem pode fazer planos. E a gente faz planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós profetizamos isso. Para que sim, Senhor, repouse nesse momento lá sobre a igreja onde teu servo foi colocado. Algo diferente, Senhor. Trazendo um renovo, um fortalecimento. Que as pessoas que passem lá pela frente sintam a necessidade de entrar. Como um grande imã, Senhor, puxando as pessoas para que escutem a tua mensagem. Como foi com o meu avô, reverendo Aniceto Vera, que passou na frente da igreja e algo tocou e de lá nunca mais saiu. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado. Vamos declarar isso. Como corpo, como família de Cristo. Amém? A palavra de Deus diz que os discípulos perguntaram ao Senhor: Senhor, mas como o mundo reconhecerá que somos discípulos de Cristo? Jesus disse: quando nos amardes uns aos outros como eu. E só assim, irmão, o mundo reconhecerá que somos discípulos de Jesus. Não há outro jeito. Que o mundo possa ver a nossa comunhão, o nosso amor. Que eles possam ter sede e dizer: eu quero ter o que eles têm. Cristo Jesus. Vamos declarar isso com a sua voz. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. O que acontece? Como fruto desse novo, vamos fazer de pé? Como corpo de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Vamos fazer lá em cima? Recebi um novo coração do Pai. Aleluias. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. Vocês estão muito separados. Se junte, seu irmão. Eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Declaramos: somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família.
irado. Olha o que acontece. Como fruto desse novo coração, nós podemos abençoar uns aos outros. Eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Declara, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, compromisso, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querida, isso sobre o seu irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Vou levar agora, para finalizar, assumindo esse compromisso. Somos o corpo, amém? As vozes. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso, grande amor, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido. Precioso, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Pode sentar, pode sentar. Você que já está sentado, fique de pé. Sim, eu estou feliz de estar aqui com vocês. Nós estamos aí já finalizando. Mais uma vez agradeço a igreja, o cuidado, o carinho, o amor, tudo. Alimentação, estadia, tudo. Mas o que a gente agradece também é esse amor, esse carinho de vocês. E essa ternura que a gente sabe que só por Deus mesmo, E a igreja ela tem essa essência de viver essa unidade, de viver esse amor, essa comunhão. Você pode ir mais para trás? Viver esse amor, essa comunhão, essa unidade. E todos os dias o inimigo, o Satanás, ele luta para que o corpo de Cristo se rompa, se quebre. E às vezes são coisas mínimas que, se nós não tivermos com o coração em Deus, a gente se rompe, a gente se ira rapidamente e a gente passa a odiar o nosso irmão. E a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é o quê? Assassino. É verdade? E quantas pessoas, quantos assassinos, quantas vezes nós nos tornamos assassinos de alguém? Quantas vezes nós não matamos alguém só porque nós estamos odiando essa pessoa? E teve um tempo na minha vida que eu ficava com raiva das pessoas. Guardava aquele rancor e passava um bom tempo, não demonstrava, não expressava.
E iniciou um processo de trabalho no meu coração. Mas quando foi isso? Pouco antes de eu casar com a Luísa, eu tornei presidente, secretário da Convenção Batista lá no Amazonas, depois presidente. Só que começou um negócio de uma tal de, eu acho que chamam de ciumeira, né? E os pastores começaram a falar mal, odiar, falar o que não devia. E aquilo foi me enchendo de ira, de raiva, mas não demonstrava. Mas sempre pedindo a Deus misericórdia, amor, a força aí. Depois casei com a Luísa, surgiu um outro cidadão, não vou citar o nome por ética, e ele começou a falar muitas coisas que não devia, a meu respeito, que eu não vinha fazendo, inclusive colocou meu sogro no meio. E aí eu lembro que um dia eu recebi essa notícia e eu fiquei. E aí o Felipe, que parece que ele tem uma paz no coração dele, que eu não sei de onde vem, que o negócio pode estar caindo do céu e ele está assim, está na paz. Meu irmão, pode estar um negócio fervendo, o Felipe, meu sogro, ele resolve a coisa assim, metendo a faca devagarzinho. Se você enfia a faca e roda, sangra mais rápido, né? Olha eu, né? Sangra mais rápido, né? A pessoa tem até a chance de viver, né? Mas quando você enfia a faca devagarzinho assim, e tira, há uma hemorragia interna. E aí morre mais rápido. Ou seja, do lado bom, né? Resolve a coisa mais rápido. E acho interessante, né, que Deus me colocou esse homem na minha vida. Meu pai já é diferente. Ele já é mais colérico. Se tiver que falar, ele fala na frente. Se tiver que falar, ele já senta na hora. Já o meu sogro não, amigo. Ele vai resolver uma coisa, ele vai na conversa assim. Aí um dia eu recebi essa notícia na casa da Luísa, eu estava. Não sei o que, o fulano fica falando um negócio desse, inclusive colocou o teu nome ali. Pois é. Ele faleceu, né? Pois é. As pessoas não têm o que fazer. Não é deixar pra lá, esquece. Só isso ele falou pra mim. É deixar pra lá, esquece. Deixa que Deus resolve. E o nome dele no meio. Só que Deus foi começando a trabalhar ainda mais. Digo, por que essas coisas vão acontecendo? E eu já numa idade mais avançada, na liderança, e chegou a hora de eu entender o seguinte: esquecer essas pessoas. Continuar amando e liberando pastores, irmãos. É muito chato, né? Um colega nosso falando da gente, né, pastor? E a gente está amando, está cuidando, está respeitando, está ali, está na frente da pessoa, a pessoa te abraça e tudo mais. Aquele desenho que te abraça e coloca uma faca aqui, né? Mas eu procurei amar aquelas pessoas até hoje. E amanhã, e amanhã, e amanhã. E enfim, Deus resolveu essa parte. E outros momentos também, se eu for contar algumas histórias um dia, eu vi ali a graça de Deus na vida do meu pai. Eu saí da igreja, eu e ele, e aí eu fui fazendo uma manobra e de repente passa um motoqueiro na minha frente. E aí não era para ele fazer aquilo. E eu dei uma freada muito ousada. E aí ele parou e abençoou a minha Santa Mãe. Abençoou a minha Santa Mãe. Naquela hora, aquilo me ferveu e o pai olhou assim para mim, calma, agora. E ele parou na moto e ficou assim, bem na frente do carro, ficou xingando. A vontade era de quê? Bem devagarzinho. Bem devagarzinho aqui. E olha o que aconteceu. Ele disse, vamos para casa, esquece isso. Eu fui, saí de casa, peguei o carro e fui atrás do cara, né? Sem ele saber. Ah, que doideira, né? Aí até parece que eu resolvi alguma coisa. Isso mesmo. E o cara era bandido, já chega, eu te mostro quem ele era. E daí, não encontrei, né? Eu sou crente, mano. Poder de Deus, plataforma divina. Daí eu cheguei em casa, fui lá pra cama.
E daí, um belo dia eu estou saindo do culto de uma reunião de liderança. De repente, aparece um outro patrão. Vou voltar aqui um pouquinho. E aí, acontece que perto da nossa igreja tem uma loja que pegou fogo agora também, mas esse cara, ele entrou para assaltar e matou o vigilante lá. Matou o vigilante. Só que a polícia, né? Como é que é? Resolveu, não resolveu nada. E ele continuou lá pelo nosso bairro. E ele passava para lá e para cá. E eu olhava aquele cidadão. Foi tudo. Um belo dia a gente sai da igreja e para. Tá todo mundo lá conversando e para ele mais o motoqueiro e um colega dele. Parou rápido, assim, na minha frente. Levantou o capacete e eu digo, pronto, agora já foi. Né? Já foi para mim e para a turma que está aqui. E aí era o bendito cidadão, ele tirou o capacete e ele parou e ele disse, eu quero vir te pedir perdão. Porque naquele dia eu vi que era tu e eu falei o que não devia. E eu olhei para ele, não, o nome dele era Mike. Tá tudo certo, não, tudo tranquilo. Tudo certo, Mike. Tá na bênção. Deus te abençoe. Ele deu um abraço e tudo mais. Ele disse, não, vou vir aí na igreja e tudo mais. Fica tranquilo. Ele foi para a igreja mesmo, depois, passado alguns anos, ele foi para a igreja. Só que passou esse ano e alguns meses, depois a notícia veio, mataram ele com apenas 7 tiros. 7? Mataram ele com 7 tiros. E naquela hora eu disse assim, eu me alegro, eu agradeço, eu choro. Eu fiquei triste. Fiquei triste porque ele não estava na igreja, não morreu lá na bandidagem. Mas eu fiquei assim pensando, o Senhor faz justiça ainda. Foram os outros bandidos que mataram ele ou foi a polícia? Foram os outros bandidos. O outro bandido que ele tinha matado, os irmãos dele, foram lá fazer justiça. Mas esse que o Mike tinha matado, vou te contar essa história aqui, tá? Tem tempo aí não. Eu vinha descendo da faculdade e eu tinha que passar por um percurso frente da igreja e dar uma volta. E a nossa zona lá, nessa época, era uma zona vermelha, em 2011, 12. Quando eu vou descendo, esse cara, chamado Pão, cara desse tamanho, ele mais a turma dele se levanta. E aí foi lá que ele me roubar, me assaltar. Isso 11 e pouco da noite. Eu falei pra eles assim, poxa cara, vocês vão me roubar, eu moro aqui perto. Sou aqui da igreja e tudo mais. E esse cara me olhando assim, tá bom, vai na mesa. Aí eu naquela coisa, olha, a igreja vai lá participar lá Só que esses caras, esse Mike, passado algum dia também matou ele. E aí a justiça vai com o outro, vai com o outro. Mas assim, irmãos, a gente passa a ter um amor por qualquer pessoa. E hoje em dia eu me apego muito às pessoas. Às vezes até demais. Inclusive vocês aqui, eu já estou amando vocês. Sério, eu amo vocês. As pessoas lá da nossa igreja. Só que o que acontece, irmãos? É o Espírito Santo que vai fazendo isso. E dentro da igreja, nós pastores, às vezes tem pessoas que a gente sabe que falam da gente, que não gostam da gente. Mesmo a gente passando tempos e tempos, tem pessoas que não gostam, que passa o tempo, vai depois a pessoa vem e começa a abrir o coração. Eu não gostava de ti, mesmo você sendo filho do pastor, eu era assim, eu odiava os jovens, alguns amigos, e vão falando. Mas a gente tem um grande amor pelas pessoas. Por isso que o pastor às vezes é casca grossa, né? Não é casca grossa, é porque a gente procura olhar pela palavra de Deus. Se não for pela palavra de Deus, não ia adiantar nada. E por causa do sangue de Jesus Cristo, Deus, ele olha para a gente com muito amor. Se não fosse por causa do sangue de Cristo na vida de vocês, em nossas vidas, nós já estávamos mortos. O amor de Deus em nossas vidas. Então, são pequenos exemplos para mostrar que nós, cada dia precisamos fazer com que a nossa natureza vá para baixo. Por exemplo, esse dia saiu uma família na igreja. Uma não, outras famílias. Mas uma era um cara que eu já tinha me apegado, já estava ali discipulando ele, a gente estava ali num vínculo de amor, simplesmente a pessoa muda. Vou sair. Disse, meu Deus. Eu fiquei triste, confesso.
ao mesmo tempo alegre, a gente sabe que Deus tem seus planos, mas assim, o tempo que a gente dedica, o amor que a gente vai ali crescendo, mas por que tu vai sair? Por que tu vai fazer? Não dá vontade de a gente fazer isso? Cara, por quê? Fica mais um tempo, vamos lá, ver se vai acontecer alguma coisa. E a gente começa a vir pensamentos, será que eu não estou acreditando? Será que eu não estou confiando? O que a gente fez de errado? Mas a gente tem que descansar e continuar amando uns aos outros. E eu não sei se alguns de vocês ainda tem esse sentimento de que não consigo amar, não consigo perdoar. Raízes de amargura, né, que estão aí 20, 30, 40, 50 anos. Marcas de pai, marca de mãe, marca de irmão, marca de seja lá quem for. E a gente vai guardando esse ano, pô. E eu conheço uma pessoa muito próxima de mim, eu não vou citar o nome porque é bem próximo mesmo. A pessoa ficava tão irada que começava a aparecer marcas no corpo. Marcas no corpo, ficava roxo. Por quê? Ira. Mas não demonstrava, mas tanta raiva de uma pessoa que começava a aparecer marcas. Agora, se aparece aqui, imagine como é que está dentro, né, no coração. Por isso, olha para o seu irmão e dizer para ele: eu vou continuar te amando. Eu vou continuar te perdoando. Não pela tua aparência, mas por quem tu é. Irmão, se não for pela palavra. E o Barão aí confirmou a mensagem de hoje, né? Ele falou sobre servos. E nós vamos falar sobre a atitude de servos. Atitude de servos. Repete comigo: atitude de servos. Vem comigo aí em Filipenses. Tá? Vamos lá para Filipenses. Não vou esquecer. Qual é o verso da gente? Isso. Vamos citar ele. Seja a voz de pensar da mesma No 3 de novo, vai. Seja a voz de pensar Fala para a pessoa da direita ou da esquerda. Repete até gravar no coração. seja a voz de você da mesma. Vamos lá, gente. Nos ajudou. Filipenses 2, 5 diz, né? Tenham vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, servo, palavra-chave servo, outra palavra-chave obediência. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas nós vamos para um pouquinho mais para trás. Nós vamos começar do verso 1, do capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Legal, né? Pensa isso? Se a gente acha que nós somos alguma coisa, o nosso irmão é melhor do que a gente.
É assim que nós temos que tratar o nosso irmão. Eu acho que eu sou inteligente, meu irmão tem que ser mais inteligente que eu. E eu não tenho que fazer nada para o meu bel prazer, o meu orgulho. E Paulo está dando essa lição aqui para a igreja. Olha, igreja, faça assim, sejam assim, esse é o comando. Mas eu vou dar aqui uma base para sustentar tudo isso. Olhem para o nosso Senhor. Olhem para Jesus Cristo, que foi o nosso exemplo de amor, um exemplo de servo, um servo obediente. Olhem para Ele. Eu estou instruindo vocês. E há momentos que eu digo assim, olhem para mim, porque eu imito a Cristo. Mas aqui Ele está dizendo assim, agora, vocês querem agir assim? Olhem o exemplo do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele agia assim. Para você fazer isso, capítulo 12, verso 3 e verso 4, não faça isso por partidarismo, né? E o segundo diz, cada um tem em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, seja colocando um ao outro acima de você. Mas o nosso exemplo maior foi Jesus Cristo. Ele foi o servo dos servos, aquele que veio, se humilhou, e esse é o nosso exemplo a seguir. Essa é a nossa base e não tem outra coisa. Se nós vamos ter atitude, primeiramente nós vamos olhar para Jesus Cristo. A primeira atitude que ele teve foi, Deus, eu vou lá fazer essa parte. Vamos morrer por essa turma aí, nós vamos resgatar de novo. A primeira atitude dele foi uma atitude de amor. Então dê graças a Deus por isso. Agora nós vamos lá para Efésios, capítulo 1, verso 15. Paulo faz um destaque nessa igreja, ele está também aconselhando, orientando. Paulo sempre estava assim, gente. Ele plantava a igreja, mas também ele alinhava a igreja. Ele corrigia a igreja, ele colocava cada qual no seu lugar, ele corrigia sentimentos, mente, coração, e estava aí constantemente também colocando pessoas para ajudar ele. Paulo não cansava de colocar a igreja no eixo. Já falei que ele citou em momentos que ele dizia assim, eu não canso de falar as mesmas coisas para vocês, porque isso é o quê? Segurança para as almas de vocês, para a vida de vocês. Se o pastor aqui na igreja resolver pregar um sermão durante 50 dias, o mesmo sermão, deixe, porque vai ser segurança para você, segurança para a vida de vocês. E Paulo, assim, às vezes ele repetia. Às vezes ele vinha com uma ira santa. Ele dizia, ou esse cara se conserta, ou vai ser preciso chegar aí com paus para botar esse cara para fora, esse fulano dá para fora, que ele não quer se corrigir. Mas ele dizia, eu espero que a igreja se resolva. Então Paulo às vezes se irava numa ira santa, porque ele amava ver a igreja alinhada, ele amava ver a igreja corrigida. Porque aquilo era a igreja é noiva de Cristo. Mas ele está olhando aqui para Efésios e está louvando a igreja no sentido do amor. Vamos lá, capítulo 1, verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Paulo está louvando a unidade dessa igreja, o amor que cada um tinha para com o outro. Vocês são um modelo de amor, vocês são um modelo de fé, mas vocês são um modelo também de amor uns para com os outros. De pedir a graça de Deus para chegar com o irmão e corrigir, olha, meu irmão, o teu jeito de agir. Não tem aqueles que são piadeiros demais, conta piadas e e às vezes não é muito legal, às vezes ultrapassa. Eu gosto de ouvir, eu gosto de sorrir e tudo mais. Mas a Bíblia tem os seus parâmetros. Olha, a palavra de Deus é assim, meu irmão. Vamos tomar cuidado. Não vamos passar aí a linha. E assim por diante, corrigir uns aos outros pela palavra. Pela palavra de Deus, essa é a nossa ferramenta. E tem aqueles que são sérios demais, né? Parece que tem uma auréola aqui. Falta pouco para voar, né? Que é o anjo da igreja e tal, mas uma santidade, igual meu irmão, baixa aí. Eu cheguei com algumas pessoas, e o meu irmão vai conversar com o pessoal. A gente ia para retiro, era para se divertir e tudo mais. E aí o irmão
ficava lá nos cantos, isolado. Era o acampamento de jovens, era o acampamento da igreja. Claro, ia ter momento de oração, mas o irmão queria estar lá, no Santo dos Santos. Queria, isolado. Teve um momento que eu disse, meu irmão, desce um pouquinho e vem falar com a gente. Vem se juntar a nós. Esses dias eu recebi uma notícia dele. É um homem que gosta de cooperar na igreja. Só que, portanto, ele está distante. Por favor, não tem nada a ver com pessoas aqui, tá? Pelo amor de Deus. As pessoas começaram a se isolar dele. E aí ele começou também a precisar de uma companheira. Não, teu cara, por favor, tá? Não me leva mal, tá? Então tá, por favor. Então vamos do cidadão lá. E nós começamos a conversar com ele, cara. Eu tenho que começar a interagir, juntar com as pessoas. E agora, por esses dias, como ele mudou o comportamento dele, de buscar a Deus, né, como ele vinha buscando, mas de interagir com os irmãos, recebi a notícia que ele agora ficou noivo. Por favor, estão sarados. E não, que eu digo assim, que às vezes tem pessoas que elas não sabem por que as pessoas estão se distanciando, porque elas são exageradas em alguns pontos. Quando você começa a olhar a igreja à luz da Bíblia, você vai vivendo como Deus quer no meio do povo de Deus. Sem Deus deixar de te usar. Sem você deixar de ter experiências com Deus. Mas a Bíblia fala que o corpo, ele é ali junto, ele é unido. Juntas. Tendões. E nós estamos em conexão todo o tempo. Todo o tempo. Tem a mão, tem o pé, tem o corpo, Cristo é o cabeça. Mas nós estamos aí conectados uns aos outros. Se isso começa a se distanciar, a igreja vai ficando fraca. Mas eu digo a vocês, busquem a Deus, sejam pessoas de Deus, tenham comunhão com Ele, mas não esqueçam que nós somos seres humanos e precisamos estar em conexão com os outros. É verdade? E Paulo está aqui louvando essa igreja. Vocês são um modelo de amor uns para com os outros. Agora, vem um problema, um grande problema. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Eu falei, né, que o inimigo ele vem constantemente trabalhando para romper com esse amor, com esse vínculo, com essa harmonia da igreja. E pelo que eu observo aqui, quando João recebe essa carta a mandar para as igrejas, a gente vê algo de interessante aqui. A igreja de Éfeso, a mesma que nós acabamos de ler aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que podes suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. Olha aí, uma igreja abençoada, o pessoal que está aí fazendo. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. E aí vem aqui um grande destaque. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E aí vem uma lembrança que, olha, é o seguinte: vocês eram modelo antes, mas vocês continuam fazendo obras, coisas que eu concordo, sou a favor de tudo isso.
Vocês odeiam obras que destroem a natureza do homem, que os nicolaítas, essa raça outra hoje que está aí, os LGBTs, esses homens aí que estão virando a casaca, partiu dessa turma aqui também. E você odeia essas obras também, a qual eu odeio. Mas tem uma coisa, você abandonou o teu primeiro amor. E a Bíblia diz, 2 mandamentos: ama ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa igreja aqui, ela era modelo ou não era modelo de amor? Mas eles estavam fazendo aqui muitas coisas. Por isso nós temos que atentar para o seguinte: nós estamos fazendo as coisas, estou fazendo isso, aquilo, outro, tal, isso, mas como é que está o meu bom relacionamento com a igreja? Será que de fato eu estou me importando com a igreja de Cristo? Ou eu estou fazendo as coisas para eu demonstrar, se eu faço só para Deus e tal, e começo fazendo isso? A Bíblia diz que eu tenho que fazer isso, está de acordo, mas está fazendo isso com um coração humilde, com um coração submisso, com um coração de servo, com um coração de amor que realmente se importa, um coração que está cooperando com a igreja, um coração que está alinhado com a igreja, um coração que realmente se importa com o reino e com as pessoas. Essa igreja aqui, você vai ver o elogio dela. Você está aqui olhando até as pessoas que são mentirosas, aqueles que estão se instituindo apóstolos e não são, e você observou bem, viu que eles são mentirosos. Bênção! Mas eu tenho contra ti, que você abandonou o teu primeiro amor. E ele diz assim: se você não se arrepender, se você não voltar a isso, eu vou remover a luz que brilha. Eu vou remover do lugar. Pelo que tudo que dá a entender, pela história, pela região, pela geografia, aquela igreja, que é essa igreja aqui que se situava nesse lugar, não existe mais. Uma igreja que não se arrependeu. Uma igreja que não resolveu o que era para ser resolvido. O voltar a amar a igreja, o corpo de Cristo, uns aos outros. Diga aleluia. É verdade. E ele faz a base: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Nós às vezes estamos dentro de um quadrado. Mas será que o nosso coração está em conexão uns com os outros? A gente vai ver que lá em Atos, capítulo 2, a gente vê a igreja ali unida, junta, cooperativa, depois de ter recebido o poder de Deus, graça de Deus, unção de Deus. E aí a gente vê lá a igreja unida, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Partiam pão de casa em casa, comiam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Porque Deus sabia, aquela igreja que é modelo de amor, que cuida, que é unida, eu vou entregar pessoas lá, porque eles vão cuidar bem daquelas pessoas. E a Bíblia diz que é Ele quem dá o crescimento. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai entregar uma multidão nas mãos de vocês. Porque pelo que eu vejo aqui, vocês já amam uns aos outros. Vocês se importam uns com os outros, amém? Amém. Se importam uns com os outros, e com isso Deus vai olhar assim: aquela igreja ali lá em Porto Alegre mesmo, né? Ama Manancial de Vida, não a cidade, né? Amam muito, cuidam, se importam. Vai mais gente para lá. Vai mais gente. Assim eu vejo. Porque é a noiva de Cristo. São vidas. Você entregaria uma coisa valiosa que você tem nas mãos de quem é relaxado? De quem não tem cuidado com as coisas? Assim é Deus, Ele vai entregar as coisas, aquilo que é precioso para Ele, nas mãos de quem tem o zelo. Faz assim comigo, faz assim.
O nível do teu zelo, Deus vai te entregar pessoas. 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Porque você se importa em cuidar. Você se importa em amar. Deus vai começar a entregar a vida nas tuas mãos. Agora fecha assim, como você estivesse recebendo isso. Deus vai te entregar pessoas. E é visível isso. Como nós temos um pastor que tem um coração que ama, que cuida, que se importa. Olha só aqui, gente. O que Deus já entregou nas mãos desse pastor. Você não tem noção. E aí vem o tipo de cuidado. Às vezes não é só a proximidade. Você não sabe o preço que o homem de Deus está pagando em oração. Uma oração de 1 hora, de 2 horas é uma oração que está abraçando cada um de vocês. E por aí vai, igreja. E a gente, repito, essa igreja não teve uma atitude e ela sumiu do mapa. Eu digo para você, se você não amar o seu irmão, a tua luz vai se apagar. Se nós não voltarmos a amar a igreja de Cristo Jesus, vamos sumir. Faz uma análise de quantas pessoas que passaram a odiar a igreja de Cristo, passaram a odiar os seus irmãos, sumiram, perderam a graça de Deus, se desviaram. E às vezes passam na rua, não querem nem saber de você, porque perderam a glória de Deus. Perderam aquele brilho, fogo que ardia. Às vezes não querem nem saber de ti, passa de longe. E aí vai sendo removido, vai sendo removido. Foi o que aconteceu com essa igreja. E nós vamos agora para 2 Samuel, capítulo 23. Mas, meu irmão, nós vamos primeiro para 1 Samuel, capítulo 22, verso... Vou começar no verso 2. Primeiro Samuel, capítulo 22. Verso 1 ao verso 2. Diz assim, Davi, capítulo 1 Samuel, 22, 1, ok? Até o 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem que endividado e todos amargurados de espírito. E ele, Davi, se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Davi, você sabe a história dele, Saul estava perseguindo, ele teve que dar um jeito dele de fugir, porque ele sabia que ele tinha uma missão, mas ele tinha também que dar não dar também a trela para o inimigo, que às vezes nós damos muita confiança para Satanás, às vezes eu sou forte, eu sou valente, eu sou homem de Deus, eu sou escolhido de Deus. E aí às vezes quer se meter em fogo que não é para se meter. E Satanás, ele é muito esperto, estratégico, ele às vezes derruba qualquer um. O próprio Jesus fez isso, né? Queriam empurrar ele do monte. Opa, vou sair por aqui, mas ele era homem de Deus, ele era um homem santo. Mas ele teve as suas estratégias. Deus, ele quer te usar com poder, com graça, mas haja também com a sua cabeça. Eu tenho uma filosofia de um amigo meu lá da igreja, de um irmão, ele sempre brinca comigo assim, olha, meu pastor, não se meta em buraco apertado. Sabe o que é um buraco apertado? É quando você cai nesse buraco, você não tem mais como sair. Você não tem como se movimentar. É preciso um outro alguém para te ajudar, porque está muito apertado. Vamos repetir para o teu irmão, não te mete em buraco apertado. Não te mete no lugar que Deus não mandou. Não vai fazer coisas que Deus não pediu. É óbvio, tem dois momentos em que nós somos ousados em fazer tais coisas e que Deus vai trabalhando no nosso coração e nós acertamos nisso, mas tem momento também que Deus vai mandar, olha, faz isso e você faz. Mas tem horas que não é. Então, vamos lá todo mundo? Não se meta em buraco apertado. Difícil de fazer isso aí.
E aí Davi se fez chefe desses homens, o quê? Esses homens cheios de problemas, esses homens endividados. Mas Davi, com o coração que ele tinha, ele passou a amar aqueles homens. E com o amor que ele tinha, ele começou a alinhar aqueles corações. Ele começou a trabalhar naqueles corações. Dentre esses homens aí, a gente vai ver em outro momento que eles se tornaram os valentes de Davi. Se não fosse pelo amor, o coração, a importância desse líder, que eu chamo de um líder de uma atitude de servo, com um coração de servo, esses homens iam continuar do jeito que estariam. No endividamento, no problema, na dificuldade. Mas esses homens preferiram se juntar a ele, porque eles viram a graça de Deus em Davi. É aquilo que eu digo para você, Deus vai entregar pessoas vão se juntar a você, porque eles estão vendo a graça de Deus na tua vida. Vocês não estão aqui na Manancial por acaso. Primeiramente Deus te conduziu aqui, mas Deus te colocou alguém que tem um coração de servo, um coração que se importa, um coração que olha para cada um de vocês e diz assim, ali é de Deus, ali tem algo que vai glorificar o nome de Deus. Talvez você que chegou aqui na igreja, um pé, como diz o pé rapaz, destruído, anulado. E pela forma que Deus usa ele, hoje você está na bênção, irmãos. Olha aí, que bênção. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Você pensa que não é fácil? Às vezes o crente ele quer um sermão novo cada domingo, não é verdade? Um sermão novo. E aí o pastor vai lá ralar no joelho, vai buscar, vai pesquisar. Porque a igreja quer um sermão novo, né? E alimento novo, a ovelha gosta de capim novo, não é verdade? Isso é da natureza. E o pastor vai lá buscar a revelação, óbvio que não é por causa da igreja, mas é que sempre Deus manda algo novo. Mas às vezes tem aquele, o pastor está repetindo, não tem algo novo, o quê, não sei o quê. E o pastor está lá ralando, procurando ouvir a voz de Deus. E às vezes não ouve, né? Às vezes não ouve. E a gente fica lá na nossa, teve um momento que eu ia chegar no púlpito, não tinha sermão para pregar. E eu ali esperando em Deus, parece que Deus silencia. Mas quando a gente chegava no púlpito, parece que Deus dizia, é isso aqui. Mas a gente procura, Senhor, vamos trazer uma palavra nova. Qual é a palavra para domingo? E a gente fica ralando, para fazer o de melhor para vocês também, irmãos. E os pastores estão assim, todos os dias procurando melhorar, para cuidar bem das ovelhas que Deus entregou nas nossas mãos, nas mãos dele. E a palavra de Deus diz assim, procura saber como é que está o estado das tuas ovelhas. E a gente tem que começar a olhar corações, sondar corações, para ver como é que está o fulano, o beltrano, o ciclano. Gente, é muito trabalho, é muito serviço. E Davi, ele ia ter muitos serviços, ele ia ter muito trabalho. E não foi à toa que Deus colocou esses homens nas mãos de Davi. Para quê? Pergunta para mim, para quê? Para achar Davi bonitinho? Ah, ele é valente, ele é forte, ele é ousado. O pastor ele tem palavra, o pastor ele flui. Não. Deus colocou agora vocês nas mãos dele, nessa igreja, para passarmos a servir ao reino. Lógico, como eu já citei aqui, Deus não nos fez líderes para escravizar homens. A natureza do homem não é escravizar o outro homem. Nada disso. Mas Deus constitui liderança para nos conduzir. Ah, mas a Bíblia diz que ele é o nosso pastor, obviamente. A Bíblia diz que ele é o nosso pastor, ele é superior a nós. Mas para que ele colocou gente para cuidar da gente? Por que ele enviou os apóstolos? Agora vocês vão cuidar da minha igreja. Entende o que eu quero dizer? Deus constitui liderança sobre nós para cuidar da gente, para alinhar a gente. Porque tem coisas que a gente não vê, tem coisas que a gente não ouve, tem coisas que a gente não... A gente só enxerga, a ovelha, ela enxerga mais ou menos por aqui, assim, né? Uma distância curta. Mas o pastor, ele vê adiante. E não foi à toa que esses homens se juntaram a Davi. Eles iam começar a dividir os serviços com Davi. E Deus está colocando cada um de vocês aqui para trabalhar nessa igreja. Amém. Amém. Isso aí foi forte.
Deus colocou cada um de vocês aqui para trabalhar. Amém. Ah, mas eu pastor, ele é salariado, ele tem que cobrar dele. Mas tu é o quê? Tu é igreja agora? Tu é corpo de Cristo? Então vamos trabalhar. Vamos fazer a obra de Senhor. Haverá momentos que o pastor vai direcionar. Como eu disse, Deus também vai te conduzindo no Espírito Santo, que Ele separa, Ele dá dons, Ele faz isso. Só, tornando aqui um pouquinho atrás, Davi pegou essas pessoas e começou a aperfeiçoar eles. Eram pessoas amarguradas, eram pessoas problemáticas. E aí Davi foi e começou a conversar com um, orientar um, treinar um, fortalecer um. E eram homens ousados, mas estavam ali problemáticos. E Davi se fez chefe deles. E fez com que esse homem se erguesse, alinhasse a cabeça deles. E eles passaram a servir a Davi com muito amor, com muita gratidão. E agora nós vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 8. E aí eu vou fazer questão de ler o que esses homens fizeram. Eu vou gastar um tempinho aqui lendo. Que posso começar? Vamos lá. São estes os nomes dos valentes de Davi. Lá vai. Preste atenção na leitura, eu vou lendo, que essa pessoa pode ser você aqui incluído. Vamos lá. Josebede, desculpe os nomes às vezes são difíceis, mas vamos lá. Josebe, Josebete, filho de Taquemone, já tem nome aí, Jessé, pro filho. O principal de três, este brandiu a sua lança com 800 e os feriu de uma vez. Meu amigo, uma pessoa aqui ganhando 800 vidas para Jesus. É. Uma pessoa só resolvendo um problema que aos olhos da gente aqui era difícil, mas uma pessoa só, que fazia parte dos servos de Davi, foi lá e resolveu. 800 homens ele anulou de uma só vez. Olhando aqui para os homens. Porque parece que nas nossas igrejas as mulheres se levantam mais, né? Mas Deus está resgatando os homens aí. Vamos lá. E brandiu a sua lança com 800 e os feriu de uma vez. Depois, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes. Aiô. Vou até matar esse. Esse cara devia ser baiano mesmo. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar pegado à espada. Ele não queria largar. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Ei. Um fez isso. Ele segurou tão firme aquela espada, ele brigou tanto que ali já não conseguia largar. E aí ele resolveu a situação, depois os outros só vieram pegar os despojos. Será que essa pessoa está aqui? Vamos já chegar lá. 11. Depois dele, Sama, filho de Agé, olha outro baiano, né? O Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, verso 12, pôs-se Sama no meio daquele terreno, e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. O cara era maluco, né? Então, Davi derrotou o gigante, Davi fez isso. Mas, gente, tem gente muito louca na presença de Deus. Ele ficou no meio daquele terreno e disse: isso aqui é nosso, pode vir. A gente lembra de Sansão, né? Que com uma queixada derrotou uma multidão. Mas esse daí ele também tem uma grande referência. Ele ficou no meio do terreno. Essa propriedade aqui é nossa.
Por isso aí vem o poder da intercessão, do ministério da intercessão, e toda a igreja entender também que deve interceder. Você está ali defendendo territórios, tomando a espada do Espírito, o escudo da fé, as armaduras de Deus. Viu, jovem? Bota para orar, meu. Conquista territórios. Os adultos também conquistam território. Você está nessa igreja também. Se posicione. Os filisteus, que são, né, os demônios, os espíritos malignos, você centraliza ali e começa a guerrear. E aí, o que o pastor vai fazer? O que o pastor vai fazer? O que o pastor vai fazer? O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Espera lá, não é só o fulano, vamos lá, eu vou resolver esse negócio. E esse cidadão resolveu. Ele dominou aquele espaço, ele dominou aquele território. Enquanto os amigos dele estavam lá tranquilos, estavam lá a serviço, e Davi estava ali também. E tomou posse daquele terreno. Tem algum samba aqui nesse lugar? Tem. Verso 13. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da ceiga foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaís. O que eles eram? Gigantes. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém, e tomaram e levaram a Davi, e ele não quis beber, porém derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue destes homens que lá foram com perigos de sua vida, de maneira que não quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Verso 18. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 30, e alcançou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha um nome entre os primeiros 3. Ele era mais nobre dos que os 30 e era o primeiro deles. Contudo, os primeiros 3 não chegou. Olha o nível. E era cara ousado, cara de destaque. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ele o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os 3 primeiros valentes. Era mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou, eles eram ainda mais valentes, os outros 3 lá. E também os pôs sobre, e Davi pôs sobre a sua guarda. E viram quem eram esses homens? Que lá no princípio era daquele jeito, agora Davi também adicionou outros homens, e já tinha aqueles que estavam endividados, e Davi trabalhou na vida desses homens, e esses homens se tornaram seus valentes. E olha só a categoria, o nível que esses homens eram, homens valentes, homens que olhavam para o seu líder, olhavam o coração dele, sentiam o coração dele, e tem um destaque aí que Davi suspirou, olha assim, ó, beber daquela água maravilhosa que existia nesse local. E 2 só olharam assim, e aí, já entendeu? Já entendeu? Já entendeu? Já entendeu? E aí eles desceram e foram lá buscar. Não eram homens covardes. Eram homens que se importavam. Eram homens que não tiravam os olhos da sua liderança. Eram homens que amavam o seu líder. Obviamente amavam uns aos outros também. Mas quando o seu líder se movia, eles ficavam de olho. Quando o seu líder quis alguma coisa, vamos lá. Vocês já pararam para... Vem aqui, pastores. Eu quero vocês aqui sentados aqui, vocês dois. Os pastores. Sentados dignos. Traz uma cadeira aqui, amor, para o Rodrigo para meditar. Valentes aí.
Eu vou sentar. Muito amosado. Sentado, você pode sentar aqui na frente. Será que vocês já pararam para ouvir o suspiro? Pararam para ouvir o suspiro ou o coração deles? O que passa pelo coração? Qual é o sonho dos pastores? O que tem no coração deles? Dos mais antigos, dos mais novos, pastor, e aí? Qual é o plano? Qual é o sonho? Qual é o projeto? Qual é o próximo passo? O que nós vamos fazer? O que o senhor quer? O que o senhor precisa? O que o senhor está querendo? Pastor? Vai. Pastor? Como é que está o carro, o tanque do seu carro? Está cheio? Essa semana aqui vai ser comigo. Amém. Essa semana teu tanque vai ficar cheio. Nota aí. Pastor, essa semana ou esse mês o rancho vai ser por minha conta. Pastor, essa semana ou mês, sei lá, a limpeza do teu carro vai ser comigo. Isso não é só pro genro não, tá, gente? Pastor, deixa que a pintura da igreja é comigo. Não sei como vai estar alçada a pintura da igreja, mas pastor, a pintura é comigo. Muita coisa. O que nós acabamos de ler? Só um matou 800. Só um resolveu. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem habilidade. Mas você sabe o outro que tem. Olha, eu tenho habilidade, eu tenho dinheiro. Eu compro, eu pinto. Verdade? Sabe o que eu estou dizendo aqui? O pastor está suspirando. Eu estou nem falando da mulher do pastor. Pastor, pastor, essa semana, esse mês aqui, suas unhas são comigo. Condições até para livre. Pastor, esse mês aqui, deixa que o seu cabelo é com a gente. Cadê as manicureiras aqui do centro? Eu não sei não, que às vezes tem a sua preferência, né? Tem as suas preferências demais. Mas isso só um exemplo. Às vezes os nossos pastores estão suspirando algo, mas a gente quer que eles sejam fazer, eles vão conseguir, eles vão. Pastor, quantas almas o senhor quer aqui para essa igreja? Quantas almas o senhor sonha? Faz uma ideia, quantas almas o senhor sonha? Eu sei que às vezes a gente, com muita humildade, não pensa em números e tudo mais, mas Deus quer números, mais ou menos, mais 2.000, 3.000. Uma igreja de passagem. Como é que é uma igreja de passagem? Eles passam, são restaurados e continuam. Tá, vamos dizer que passe 200 cada. Pode passar 2.000, não tem problema. 200, né? Passando 2.000 que passam por aqui, 2.000 que vão ser treinados. É uma igreja missionária, né? É uma igreja que tem um coração de missão. Então, são pessoas que vão ser treinadas e vão ser enviadas. Pastor, pode mandar que nós vamos ensinar. Vamos preparar, vamos ser os professores. Os outros vão ganhar vidas. Pode trazer as pessoas, pode trazer as pessoas. Eu estou disposto a estar aqui ensinando. Estou dedicando o meu dom e talento. Nós aprendemos que é 3T, né? Tempo, talento e tesouro. Então o suspiro do pastor, tem o meu tempo aqui para lhe dar. Eu tenho o meu tesouro para lhe dar. Tenho o meu talento. Esses homens eram assim, eles resolviam a situação que era necessário resolver. Mas tinha momentos que eles olhavam para o líder respirava, o líder só às vezes se movia. Vamos lá, já viu aí? Nosso pastor está precisando? O que ele está querendo? Vamos lá se juntar, vamos fazer alguma coisa? Glória a Deus que vocês já estão fazendo isso. Mas vamos esperar só pelo pastor? A igreja precisa de muitas coisas, na verdade. Vai precisar de quê? De freezer, de geladeira, o que mais que os caras roubaram lá? Ar-condicionados. Panelas. É óbvio que a igreja vai se mover, vai fazer isso, aquilo, outro. Mas só um aqui pode resolver cada situação. Quanto é que está uma panela daquela de sopa? R$150. Ou a 200. Só um aqui pode resolver isso.
um ar-condicionado, não sei qual vai ser os BTUs que vão ter lá. Você junta 3, 4, 5 pessoas aí, vamos comprar esse negócio. Para quem é? Para a nossa igreja. Vamos resolver esse negócio. Você não é valente? Sim. Sim. Cheio do poder de Deus? Cheio da visão de Deus? Então se junte. Vamos fazer isso. Estou dando exemplos, irmãos. Porque às vezes nós estamos tanto cheios do poder de Deus, da glória de Deus, do mover de Deus, que a gente tem que olhar para esse plano aqui. Se Deus nos encheu de poder, Ele vai nos dar estratégias para conquistar agora os territórios. E o que nós precisamos conquistar para fazer aqui nessa igreja? Para fazer aqui nesse local? Para fazer aqui nesse ambiente? Deus já colocou unção. A unção de ousadia. A unção de conquista. A unção de multiplicação. Só que nós vamos ter que nos mover, irmãos. Se for para cuidar dessa área do pastor, gasolina é comigo, pastor, limpeza é comigo, pastor, é comigo. Pastora, vamos ali no shopping. Tiveram algumas irmãs que fizeram isso com a Luiz lá, levaram ela no shopping, ela escolheu roupa. Mas ela, com um bom coração e bom gosto que ela tem, ela... A irmã foi cair na ideia e disse, escolhe a roupa que a senhora quer. Se ela tem um bom gosto. Não, ela foi generosa. Mas já tiveram irmãs que disseram, vamos lá, vamos escolher. Vai lá. Pastor, vamos ali no shopping. Ou, sei. 3 irmãs. Escolhe a roupa que a senhora quiser. Ela vai embora, né, pastor? É o mesmo DNA que vocês têm lá, né? A roupa X. Sei aí. Vamos lá, pastor, nós vamos te presentear. Mas isso vai ser algo que vai ser gerado, isso vai ser constante. Não é só fazer um momento e acabou-se, não. Isso vai ser constante. Cuidando bem da serva do Senhor, que tem também dedicado tempo com vocês. Isso, como alguém disse, que nós vamos ter que multiplicar isso. Quando nós multiplicamos a nossa liderança, Deus também vai levantar pessoas para multiplicar isso em vocês também. Tem pessoas que vão olhar para vocês e vão perguntar, está pensando de quê, velho? Tá ruim o negócio do combustível? Vou te ajudar que vou te abençoar. E quando você faz, Deus também vai cuidando de você. É verdade. O meu pai, ele serviu muito tempo ao pastor dele. Não sei se você chegou a ouvir o pastor João de Almeida, da primeira igreja batista de Vitória Régia, em Vitória Régia, lá em Manaus. E ele era daqueles que chegava, ele sabia, ele tocava, ele organizava, ele abria o culto, ele, enfim, organizava muita coisa. E ele procurou servir ao pastor dele com muito amor até o último momento. E depois ele foi enviado. E depois Deus colocou muitos servos nas mãos dele. E até hoje meu pai tem muitos servos que cuidam dele, que abençoam ele. Meu pai hoje até hoje não dirige, né? E não quer pegar aplicativo também. Aí ele fica ligando para os irmãos, pastor. Igual, às vezes fica até chato, né? Mas tem pessoas que são dispostas a fazer isso. Que pastor, você está precisando de alguma coisa? Você quer que eu vá te buscar para levar para a igreja? Mas você faz, e também Deus faz fazer acontecer na tua vida, irmãos. Cuidando de quem cuida de você. E Deus vai colocar pessoas também que vão, em hora e momento, cuidar da vida de vocês, irmãos. Vai levantar pessoas que vão estar, meu irmão está precisando disso, meu irmão está precisando de quê na tua casa? A Bíblia fala que eles partiam o pão de casa em casa, irmãos. Deus às vezes vai usar pessoas, está lá, sentado, está orando, e opa, vem à mente aqui o meu irmão. O que será? E Deus diz assim, está precisando disso. Aí você vai lá na casa do teu irmão lá está precisando de comida, está precisando disso, está precisando às vezes de uma palavra, às vezes de uma comunhão, mas às vezes é algo muito concreto, que nós estamos observando ali, que tudo que aqueles homens fizeram era concreto, irmão, era visível. Nós temos que acabar com isso só de palavra. Ô pastor, eu sei que Deus é contigo, estou em oração por ti. Ok, está na bênção, mas qual é o concreto que você vai fazer pelos teus pastores? Por essa liderança? O que você vai fazer de concreto para o teu irmão? Não é só um tapinha nas costas, não é só uma palavra. Óbvio, nós não vamos acostumar mal, né, a alguns irmãos, mas os nossos pastores são inteligentes, eles sabem. Eles não vão se acostumar. Não estou dizendo esse sentido de que você vai estar toda hora, está precisando de dinheiro, você vai lá dar um dinheiro, no dia seguinte vai, irmão, estou precisando de dinheiro. Teve um irmão lá na igreja que estava sem vergonha já. Ele estava com as suas contas atrasadas.
de luz, batia os seus 300, 400 reais. E aí os irmãos ficaram preocupados com ele. E aí um foi lá, pegou, um trabalhava na empresa de energia, e foi lá, resolveu os valores, e aí o grupo lá se juntou e pagou. Pagou o primeiro, o segundo, o terceiro mês. Sabe o que aconteceu? Ele deixou de pagar os outros meses, e ele chegava lá com os irmãos e depois, o irmão, não deu dessa vez de novo. Sabe, o irmão não queria trabalhar, não procurava emprego. E aí ele se acostumou com os irmãos da célula lá do grupo. Está entendendo? Então nós temos que ter esse discernimento também. Mas o nosso coração de cuidar, de amar, de servir, nós não temos que perder isso, irmãos. Quantos de vocês têm atentado para o suspiro dos pastores? Mas nós queremos um bom sermão. Nós queremos um pastor que do fogo, ele é do fogo. Um pastor que pregue, que chegue aqui, o sermão foi uma bênção e tudo mais. O sermão foi uma bênção. O sermão é uma bênção quando você sai do ambiente e você começa a praticar. Esse é o sermão abençoado. Não é um sermão que tocou no teu coração, que foi uma bênção, foi bem alinhado, foi bem... Mas o melhor sermão é aquele sermão que você sai daquele ambiente e você começa a praticar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, o suspiro dos nossos pastores, nós aqui somos valentes, que um dia fomos trabalhados, fomos tratados, e hoje nós estamos nessa categoria. Nos colocou aqui na presença de Deus, cuidou bem da gente, e agora nós temos que cuidar sim dos nossos pastores. Temos que honrar, temos que respeitar, temos que servir. E quando nós amamos Ele, nós estamos também olhando para Deus, olhando para aquele que constituiu Ele sobre nós. Nós oramos, nós cobrimos eles com orações, estamos constantemente. Não estou dizendo que o pastor que está chorando, né? Tem um homem de fé, homem de fé, não estou chorando, não estão chorando miséria. Mas não é porque o pastor tem muito ou tem pouco que nós vamos deixar de cuidar dos nossos líderes. Tem homens de Deus que eu conheço que tem muito, mas os irmãos estão lá servindo eles, estão lá servindo, seja com tempo, talento, tesouro, irmãos, estão lá cuidando dos homens de Deus. Porque reconhece a autoridade que Deus constituiu sobre a vida deles. E a Bíblia diz que você tem que repartir com aquele que te instrui. Agora doeu essa, né? Você sabe o que é repartir? Quanto que você ganha? Eu não vou correr a reta aqui não, tá? Só estou trazendo a luz da palavra de Deus. Quanto é que você ganha? Faz uma meta. Aí você reparte com aquele que te instrui. Quantos sermões, quantos ensinamentos o Senhor já não teve aqui? Quanto que você repartiu com ele? Do seu salário, do seu rancho, do seu tempo, do seu talento. Pastor, estou aqui para servir, eu sei fazer isso, estou aqui, estou cooperando, o que o senhor precisa de fazer aqui? Precisa da minha ajuda, estou aqui, estou disponível. Então reparte com aquele que te instrui. Quantos já receberam instruções aqui do pastor? E da pastora? E eu disse para vocês que instrução vale mais do que dinheiro. Porque quando você tem instrução, quando você tem sabedoria, você vai começando a fazer as coisas certas. Quando você começa a fazer as coisas certas, a prosperidade vem, a riqueza vem, em nome do Senhor Jesus. Então instrução vale mais do que dinheiro. E a Bíblia fala, honra a quem honra. E se você honra esses homens de Deus, vocês vão ser honrados por Deus também. Deus não vai deixar faltar. E a Bíblia fala que é Ele que peleja por nós. Mas se nós passarmos a desonrarmos uns aos outros, deixarmos de amar uns aos outros, e aí vem um confronto de Deus. Tiveram pessoas que desonraram Moisés, e pessoas muito próximas dele, seus irmãos, seus próprios irmãos. Você vê que o fim de Arão foi trágico também, acabou para ti, encerrou. Miriam também foi trágico para ela. Eles queriam assumir o lugar de Moisés. E, gente, não tem como. Deixa Deus colocar quem Ele quer. Mas Deus vai te usar numa categoria também tão alta, porque você tem que estar na vontade de Deus. Mas eles são os nossos líderes. Que se você não cuida bem, você vai ser desonrado. É sério isso.
E essa categoria dos nossos pastores é a categoria de uns com os outros também, porque cada um aqui, ó, é noiva de Cristo. Se você não cuida bem do seu irmão, Deus também está de olho nisso. Se eu fosse você, olhava para o seu irmão e dizia para ele assim, olha, hoje eu vou te amar ainda muito mais. Olha para ele assim, eu vou te amar muito, muito, muito mesmo. E não vai ser só de palavra, vai ser de ação. Vai ser de ação. Tia Sérgio, está precisando de quanto de fralda aí que vai vir um filho aí, né? Verdade? Ô irmão Tia Sérgio, o filho está vindo aí. De com as fraldas comigo aí o primeiro mês. Meu irmão, a fralda pé, cara, olha. É verdade. O que eu gastei, não pode ser que eu gastei de fralda com o tio e Helena, e não faz ideia. As irmãs, a mamãe sabe aí, né? Às vezes é segundo, a gente já trocou, já foi. Rapaz, de R$2, que às vezes uma fralda é R$1, R$2, né? Tem muitos memes por aí de pai, né? Mas é fato, irmãos. Não vou nem pensar lá atrás quanto de fralda nós gastamos. Termina a fralda, vem as escolas, na verdade. E aí vai. Só nós sabemos dos filhos aí, né? Quantos vocês já não abençoaram aí? O Paulo, né? A Suzane. E por aí vai, irmãos. É verdade. Sabe, tu nem sabe quanto vai gastar de dinheiro, tá? Nem sabe, nem pensa. Só vai. Não, mas é isso, irmão. Tem coisa assim que a gente diz que a gente ama o nosso irmão, mas às vezes nós estamos vendo nosso irmão numa situação e a gente não se move. E a gente tem aquele dilema, e não é errado isso, irmão, eu estou orando por você, irmão, eu estou intercedendo por você. Mas pera lá, irmão, vamos nos mover. Vamos agir. Vamos agir, vamos cuidar bem uns dos outros mesmo. Seja em todo sentido, mas sendo tudo por amor. Aquele respeito, aquela honra, aquele cuidado, irmãos. E nós somos, por natureza, muito fácil para criticar, muito fácil só para ver defeito, mas demorados em resolver. Em se colocar no campo de vou resolver esse negócio. E aí eu volto um pouquinho lá na história lá de Davi, quando foi matar o Golias. Rei preparado, seus irmãos preparados. E ele olha para aquela multidão e diz, o rei é preparado. Seus soldados são preparados. E eu estou aqui. Eu amo esse povo, amo a palavra de Deus. Tanto é que quando ele chega no território, ele diz assim, quem é esse incircunciso aí que está afrontando o povo de Deus? E ele cita a palavra de Deus. E ele vai lá, eu vou resolver esse negócio. Eu não só amo o rei, não só amo a igreja lá, o povo de Israel, mas eu vou resolver isso. Vou lutar pelos meus irmãos. E ele vai lá, anula aquele gigante. E ele corta a cabeça do gigante. Sabe por quê? Ele amava a palavra de Deus. E ele amava os seus irmãos. Quantos de vocês têm derrotado os gigantes que estão afrontando o seu irmão? Está deixando o teu irmão preocupado? É óbvio, irmão, que Deus vai fazer isso tudo na medida certa. Ele vai fazer tudo isso na medida certa. Eu não estou dizendo aqui, você vai ter que fazer, você vai ter que dar teu jeito. Não! Deus vai trabalhar na medida certa. E o Espírito Santo vai começar a trabalhar e dizer, olha, o teu pastor está necessitando disso, o teu pastor está precisando disso, os teus pastores estão precisando disso. E também o Espírito Santo fala para eles, olha, a igreja está precisando disso, a igreja está necessitando disso, e é um vai e vem do Espírito Santo, é um vai e vem do Espírito Santo, porque ele quer ver a noiva unida, ele quer ver a igreja bem cuidada, ele quer ver a igreja exalando esse amor que Paulo exaltou em Efésios, e que disse lá em Apocalipse, por intermédio de João, volta ao primeiro amor. Olhar para esses homens aqui, homem e mulher, esse casal, dizer assim, eles são as pessoas que Deus colocou para cuidar do meu coração. Eu vou honrar, eu vou cuidar, eu vou me dedicar. E você vai olhar uns para os outros também e vai dizer, são pessoas que eu amo, são pessoas que colocou no meu ciclo de amizade. Às vezes você não tinha ninguém para cuidar de você, não tinha ninguém para te amar. Olha agora que família que você tem. Olha a família que você tem aqui.
Pessoas que não olham para você com indiferença, não. Pode ser quem for, mas eles olham por amor, irmãos. Deus constitui família. Quebrou as indiferenças. Como eu disse, assim, você tem raiva, você tem rancor, mas acabou tudo isso, irmãos. Pela palavra, em nome de Jesus. Ah, eu não gosto do fulano, do outro. Acabou isso para nós. Nós temos que amar. Nós temos que amar uns aos outros. Vamos para a palavra. Vai ter mais um pouquinho. Já estou encerrando. João. João 13, 4. Vai lá, meu irmão, prepara aqui o mistério lá, vai lá aí. Tu e tua esposa, não taca fogo naquele negócio. Pega mais aí contigo. Taca fogo lá naquele negócio. Vamos lá. Tem no chuveiro aqui mais perto? Pode ser. Tem aqui? No meu banheiro ali. Vamos nesse fluido do Espírito Santo, vamos nesse fogo. Do Espírito Santo. E recebe, bota já aquele negócio lá pra mim. O farol tá aqui, né? Já tá pronto, né? Deixa bem baixinho aí pra gente. Tô rolando aqui fundo. E como Paulo deixou ali a base para nós, quem é o nosso exemplo maior desse cuidado, desse amparo, de um coração de servo? Nós vamos ver em João capítulo 13, verso 4. João 13, 4. E volta mais um pouquinho o verso. O verso. É compartilhado. É compartilhado, né? Está no outro. Um verso antes. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus. Aí o verso seguinte. Ok. Onde está? Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Jesus Cristo, um homem que tinha toda uma autoridade. Ele era o Senhor sobre todos. A gente viu Paulo citando que ele se humilhou. Ele foi um servo obediente. Diga comigo, um servo obediente. Porque tem servo e não é obediente. Eu sou um servo de Deus, não sou servo dos homens. Ai, sou servo de Deus, não sou servo de homens. Não existe isso. Eu sou um servo obediente. Ele foi tão servo. Ele foi tão servo de Deus e passou a servir a igreja aqui na terra. Ele passou a servir homens e mulheres. Para que esses homens e mulheres tivessem o coração aperfeiçoado. E nós encontramos às vezes na igreja pessoas que às vezes querem fazer as coisas, mas não esperam a trombeta, não esperam o comando, não esperam a direção. É lógico que nós precisamos de pessoas que tenham atitude, sejam proativas, não é verdade? Mas essas pessoas proativas nós já sabemos que têm um bom coração, têm um alinhamento com o Espírito Santo. Mas tem aqueles que Paulo cita lá, você não tem que fazer essas coisas para o teu bel prazer. Lá em Filipenses capítulo 5. Não é esse não, velho. Tem aqueles que querem fazer para mostrar, para se mostrar. Deixa aqui, deixa aqui. Tem aqueles que querem fazer para mostrar para as pessoas. E Paulo está dizendo assim, não é assim não. Considere o outro superior a você. Faça, mas faça com muito amor. Seja um líder, servo, um crente, servo. Seja um servo obediente. Coloca a mão no teu coração e diga assim, eu quero ter esse coração de servo obediente. Faz uma análise no teu coração, sinta como é que está o teu coração, analise um pouco se o teu coração está como um servo obediente ou um servo desobediente. Eu sigo só Deus, ok, mas tem aqui pessoas que Deus colocou para nós servirmos e sermos obedientes. Se a Bíblia está dizendo que ele foi servo, mas foi obediente, é porque existem pessoas que se dizem servos e não são obedientes. Continua orando, não se preocupe que vai acontecer aqui. Eu vou fazer aqui com ele, não é contigo. Por enquanto. Como nós dissemos, às vezes as ovelhas se distraem muito. Mas
Deus hoje está trazendo algo, não vou dizer algo novo, mas um óleo sobre nossas vidas. Eu gosto muito do fogo, eu gosto muito do avivamento. Mas às vezes, para que o barulho aconteça, para que o mover aconteça. Lembro-me, que o Espírito Santo lembra que a nós, quando Salomão estava preparando tudo para construir o templo, a Bíblia fala que não se ouvia barulho de martelos. Não ouvia barulho naquela construção. Sabe por quê? As pedras, pode ficar com os olhos fechados em espírito de oração. As pedras eram tiradas de cavernas, de lugares distantes e isolados. Ou seja, Deus às vezes nos leva para o local, nesse ambiente, mas lá Ele vai moldar essas pedras. Lá Ele vai trabalhar essas pedras. Lá está acontecendo grande barulho. Lá está acontecendo quebradeira. Lá está acontecendo tudo isso, onde depois Ele vai te colocar num lugar em que você já foi trabalhado, você já foi aperfeiçoado. Esse servo, o lugar dele é aqui. O encaixe dele é aqui nesse lugar. E a Bíblia fala que nós somos o quê? Pedras. Nós não somos tijolos. Nós somos pedras, porque pedra tem a essência da rocha de onde foi tirada. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele é o quê? A nossa rocha. Nós fomos tirados e moldados. Nós temos a essência de quem? Nós temos a essência de Jesus Cristo. A nossa atitude agora é de Jesus Cristo. Apesar de nós sermos aperfeiçoados, moldados, nós somos arrancados, mas com o mesmo DNA. No teu coração, no teu corpo tem que passar o DNA de Jesus Cristo. Um coração de servo. Outrora uma pedra, mas Deus viu se aquela pedra é perfeita. Aquela rocha é perfeita. E Jesus começa a trabalhar no teu coração. E as pedras, o ligamento para encaixar umas às outras é o Espírito Santo. Nós estamos servindo a um propósito, que é o propósito de Deus. Mas nós estamos aqui em unidade, nós estamos aqui cuidando e servindo um ao outro. Nós não devemos estar separados em hipótese nenhuma. Um só era o coração e a alma. Oh, aleluia. E Jesus Cristo, o coração de servo. A Bíblia fala que ele, continua o espírito de oração, a Bíblia fala que ele levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Ele fez um ato naquele momento com os seus discípulos. Algo que escravo fazia. O escravo ficava na porta, qualquer pessoa que entrava ali, ele tinha o dever de fazer esse ato. E era o servo do servo, meu irmão. Esse que ficava na porta limpando, quem entrava ali era o servo do servo. E Jesus, nesse momento, diante dos discípulos, ele se mostra ali como o servo dos servos. Coloca a mão no teu coração e vai dizendo: Senhor, me perdoa, porque essa categoria eu ainda não cheguei lá. Eu estou lutando para chegar lá. Eu também, Senhor Jesus, eu estou lutando para chegar lá. Eu estou lutando para chegar nessa categoria de servir a minha casa, servir ao meu casamento, servir aos meus filhos, servir a igreja do Senhor, servir ao meu irmão que às vezes está tão próximo, mas eu estou esquecendo de ouvir o coração dele. Meus pastores estão tão próximos, mas eu estou deixando de ouvir o coração dele. E Jesus se tornou o servo dos céus, assim como você está. Quero que você olhe o Espírito Santo do jeito que você está aí mesmo sentado. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, pedindo: Senhor Deus, por favor, coração de servo, eu peço coração de servo, coração de servo. Pode aumentar o teu música, pode aumentar a música. Eu quero que você ore nesse momento. Oh, aleluias, 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 aleluias. Aleluia. E
Nessa manhã nós vamos fazer alianças, nós vamos fazer compromissos de cuidar bem uns dos outros, de cuidar bem uns dos outros. Nosso coração vai sair daqui, meu amado irmão, minha amada irmã, não como nós entramos lá, já entramos aqui amando, respeitando, nós vamos sair ainda muito mais. Vocês vão amar tanto um ao outro, e quando um sumir da tua vida, você vai dizer, cadê o fulano, cadê o Beltrano? Olha, gente, Jesus está para voltar, mas nós temos que experimentar e provar desse amor aqui nessa terra. Porque chegando lá no céu vai ser tudo resolvido, mas enquanto aqui na terra, e cuidando bem um do outro, servindo bem um ao outro, com esse grande amor. Oh, aleluia. Nessa manhã Deus está reatando alianças, um compromisso mais alinhado uns com os outros. Porque Jesus antes de ir à cruz, antes de demonstrar um ato, ia resolver, ia ser consumado. Eu disse, peraí, eu preciso fazer mais alguma coisa com vocês. Eu preciso fazer mais alguma coisa com você. E ele pegou a pessoa que precisava muito ser resolvida de coração, que foi Pedro. Vem cá, Pedro. Você é uma pessoa assim. Mas é você que eu vou querer que cuide da minha igreja. Mas você precisa ser moldado. Você precisa ser modelado. Você precisa ser cuidado. Mas antes de você estar lá, eu preciso ser um exemplo para você. Eu preciso mostrar para você o que é ser um servo. Eu preciso mostrar mesmo de forma concreta o que é ser um servo. E um servo obediente. Que amor é esse? Oh, olha. Eu não entendo, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que o amigo. É o teu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Eu sei que tem mais, oh Deus. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Leva-me ao primeiro amor, onde tu